Seja muito bem-vindo, eu sou Paulo Ferreira, o seu professor de Excel, Informática e Tecnologia. E hoje eu vou te mostrar como fazer este tipo de ícone aqui no Excel. E aqui você vai trabalhar com formas, caixa de textos e ícones. E você pode utilizar este tipo de forma para personalizar as suas planilhas. E até criar botões para acessar outras planilhas, outros arquivos e até sites da internet. Inicialmente, nós vamos inserir um retângulo com cantos arredondados. Vamos em Inserir e nós temos aqui a opção de Formas. Clico nela, seleciono a opção Retângulo com cantos arredondados. Se você quiser fazer um círculo, faça um círculo. Fique à vontade. Fiz um retângulo com cantos arredondados. E quando eu clico nele, abre para mim uma aba de formato da forma. Perceba que ela não está aqui. Quando eu clico no retângulo, ela aparece, formato da forma. Nós temos aqui opções de formatação, onde você pode inserir cores pré-definidas no seu retângulo. Vamos escolher este laranja. Perceba que ele tem um degradê, ele vai do mais escuro até o mais claro. Então, temos aqui feito o nosso retângulo. E vamos inserir agora o texto. Eu vou deletar essas opções que nós criamos para termos mais espaço de trabalho. Agora vamos inserir o texto. Venho em Inserir, seleciono a opção Texto e aqui eu tenho uns formatos de textos prontos com o Word Art. Eu tenho aqui umas opções de textos prontas. E o interessante de usar o Word Art é porque você já tem algumas formatações prontas. Vou selecionar aqui a opção na cor branca e ele vai abrir essa caixa de texto, que é esse retângulo, e vou digitar o nome do nosso ícone, que será Agendamentos. Clico em cima da linha, lembre-se, se você quiser mover esse objeto por dentro da planilha, clique sempre em cima da linha. Quando você colocar o seu ponteiro em cima da linha, ele vai virar esse ícone, essa setinha preta, com as setas esquerda, direita e para cima, significando que você pode clicar e arrastar. Então, clico, seguro e arrasto para onde eu quiser. Vou colocar aqui em cima. Para diminuir os tamanhos desse texto, clique sempre em cima da linha ou selecione todo o texto. E lembrando que quando você clica nela, você tem a opção de formato da forma, assim como o retângulo. É uma opção, um novo menu que aparece quando você seleciona a forma. Venho em página inicial e clico aqui nesse A menor para diminuir o tamanho da minha fonte. Pronto, eu tenho aqui agendamentos. Agora, como se trata de data, vamos colocar o ícone de um calendário. Para trabalhar com ícones dentro do Excel, você pode baixar um ícone da internet, porém esse ícone não vai ficar editável, então você já tem que baixar ele na cor certa, ou podemos utilizar o próprio banco de ícones do Excel, que está em Inserir, e nós temos aqui a opção, que é essa opção que tem um pássaro e uma folhinha, que são os ícones. Então eu clico nele e ele vai abrir aqui os ícones, ou dependendo da sua versão do Excel, ele pode abrir uma janela na sua tela com todas essas opções. Como estamos tratando de agendamento, precisamos de um ícone referente à data. Então vou digitar calendário. Ele me dá essas opções. Vou selecionar esta opção e clicar em Inserir. Perceba que ele já inseriu o ícone para mim, sem precisar que eu vá na internet, baixe para o computador, vá inserir, selecionar como imagem, jogar dentro do Excel. Não, fiz tudo dentro do Excel sem precisar sair. E da mesma forma, quando você seleciona ele, ele vai abrir um menu para você chamado Formato de Elemento Gráfico. Então temos todas as opções referentes ao ícone aqui. Você pode, por exemplo, selecionar opções de cores. Vou inserir esse ícone aqui. E lembrando que isso aqui vai acontecer muito de você clicar no ícone e clicar no retângulo lá atrás. Então você clica no ícone, já selecionei o retângulo novamente. Clica no ícone e clica em cima da linha dele. E aí você consegue arrastar ele para onde você quiser. Pois bem, preciso agora mudar a cor desse ícone. Com ele selecionado, eu venho em Formato do Elemento Gráfico, Preenchimento de Gráficos e seleciono a cor que eu desejo, no caso a cor branca. Perceba que nós temos um ícone branco, temos aqui agendamento. Você pode também fazer formatações no seu ícone.
E o que a gente vai fazer? Seleciono aqui o calendário, seguro o Shift, clico em agendamentos, que ele seleciona também o texto, clico no retângulo, pronto, ele selecionou tudo. Aí eu clico em cima da linha de qualquer um deles e vou arrastar para o lado, que aí eu consigo arrastar todo mundo de uma vez só. Clico fora para tirar a seleção, clico novamente no calendário, e aqui você pode escolher qualquer cor que você achar mais interessante, que vá combinar mais com o seu ícone. Vou deixar na cor branca mesmo. E aqui nós temos opções de efeitos. Eu vou precisar mudar eles de local novamente. Seleciono o calendário, seleciono o texto e clico também no retângulo. Tudo isso segurando o Shift. Pronto, afastei mais. Agora, seleciono novamente só o ícone do calendário. Clico aqui e venho em sombra. E eu posso escolher uma sombra para o meu calendário. Para o meu ícone. Eu percebo que agora o meu ícone tem uma sombra. Paulo, e toda vez que eu for alterar isso aqui, eu vou precisar estar mudando de lugar, porque as opções vão aparecer na frente? Não. Vai depender muito do zoom que você está utilizando. Eu estou usando o zoom aqui em 160%, então eu tenho que ficar ajustando, justamente porque eu também estou gravando a aula. E você também pode clicar com o botão direito no ícone e selecionar a opção tamanho e propriedades. Ele vai abrir aqui na lateral várias opções para você fazer alguma mudança no seu ícone. Entre elas tem as sombras. Você pode escolher a sombra aqui, direto na barra lateral. Então você vai conseguir trabalhar com o seu ícone em qualquer lugar da sua planilha. Adicionei uma sombra. Tenho aqui agendamentos, que é o texto. Se você quiser alterar o texto também, você pode selecionar. Você pode mudar, por exemplo, a fonte. Vou usar aqui a Impact. Perceba que ele mudou a fonte do meu texto. E sim, pessoal, é bem chatinho lidar com essas seleções, porque às vezes você vai selecionar um elemento e acaba selecionando outro. Pronto, criei o agendamentos. Só que aí vai chegar o meu chefe e dizer: Paulo, tu criou esse agendamento aí, beleza, só que esse ícone tá errado, cara. Não é um ícone de calendário, é um ícone de relógio, porque a gente vai trabalhar com horas. O que a gente ia ter que fazer se você tivesse baixado esse ícone da internet? Você ia ter que ir lá no banco de ícones de novo, baixar o ícone na cor certa para o seu computador, depois vir inserir imagem, selecionar o ícone, colocar aqui, ajustar o tamanho, adicionar a sombra, fazer toda a formatação de novo. Só que você não precisa fazer isso. Como a gente utilizou o ícone do próprio banco de imagens do Excel, basta você clicar nele com o botão direito e selecionar a opção Alterar Gráfico de ícones. Ou você pode selecionar ele, vir em Formato do elemento gráfico e selecionar a opção Alterar Gráfico. E aí você escolhe de ícones. E vai abrir esta janela. E aqui nós vamos pesquisar relógio. E vamos selecionar esta opção, a segunda opção que apareceu. Inserir. Pronto. O que o Excel fez? Ele entendeu que eu tenho um ícone, mas eu preciso trocar esse ícone por outro. E ele faz isso trocando só o ícone e mantendo o tamanho, efeitos. Se tiver sombra, ele mantém a sombra. Se tiver contorno, ele mantém contorno. Ele mantém a cor que você utilizou, sem você precisar de muito trabalho para fazer essa alteração. Mas antes, quero te dar duas boas notícias. O primeiro, se você quer aprender Excel do básico ao avançado em 4 semanas, o link para o curso completo está aqui na descrição do vídeo. E você pode pensar: Paulo, não tenho 4 semanas, preciso aprender Excel para amanhã porque eu tenho entrevista, porque vai ter prova prática, porque eu fiz curso de Excel há muitos anos, eu não lembro mais, mas eu sei Excel, então tenho o curso de Excel em 90 minutos. Esse é para você que não tem tempo, que quer aprender Excel em uma tarde. O link está aqui na descrição do vídeo. Não esquece de dar uma conferida. Paulo, mas eu tenho esse ícone e eu tenho que fazer outro. E aí, como é que eu faço? Vou ter que fazer do zero? Não. Você faz o seguinte. Seleciona os três, Ctrl C, Ctrl V. Ou Command C e Command V no Mac. Pronto, você acaba de duplicar ele. Paulo, mas é muito chato, cara, porque eu vou tentar clicar aqui e vai só o texto, aí eu vou tentar clicar ali e vai só o ícone e bagunça tudo. Calma, faça o seguinte, selecione o ícone, selecione o texto, seleciona a forma. Como que eu fiz isso? Segurei Shift e cliquei no ícone, cliquei em agendamento no texto e cliquei no retângulo. Pronto, selecionei os três. Aí eu venho em formato da forma e venho na opção de agrupar, que é esta opção aqui, e seleciono a opção agrupar. Pronto.
Agora os meus 3 ícones se tornaram uma só forma e eu posso clicar neles e arrastar para onde eu achar mais interessante. Lembrando que se você clica no texto, ele vai entender que você quer editar o texto, então tome cuidado. Se você clica só na forma, ele seleciona tudo. Se você clica no texto, ele entende que você quer editar e ele abre a caixa para edição. Clico aqui, apago o texto, pronto, resolvido. E outra observação também é que quando você seleciona aqui o seu ícone completo, que você diminuir ele, redimensionar, o texto ele sempre vai ficar no tamanho da fonte que está. Então você precisa selecionar a caixa de texto ou o texto todo e diminuir a fonte desse texto. Eu tenho aqui agendamentos, mas Paulo, queria mudar essa forma, cara. Não achei tão interessante esse ícone. Eu queria trabalhar com círculos. Pois bem, eu vou diminuir o tamanho. Ao invés de agendamento, nós vamos, por exemplo, criar um botão de checklist, por exemplo. E eu vou alterar esse ícone, porém nós vamos trabalhar com uma forma diferente. Venho em inserir, forma, vou selecionar um círculo e vou desenhar um círculo aqui. Eu posso desenhar esse círculo dessa forma. Com o círculo desenhado, eu vou mudar a cor dele para um laranja, remover o contorno, aqui na opção de contorno, lembrando que eu estou dentro de formato da forma. Removo o contorno, clico em sem contorno. Bem, eu tenho aqui o meu ícone. E agora, eu vou clicar no meu ícone, colocar ele aqui. Perceba que sumiu. Não, ele não sumiu. A questão é que nós estamos trabalhando com camadas. Vir em formato da forma e clica na opção enviar, recuar. E ele vai pegar o círculo que está na frente e mover uma vez. Não apareceu? Clica de novo, ele vai para trás de novo. Ele está atrás do retângulo. Para ir para frente, nós clicamos em avançar. Pronto, agora ele está à frente do retângulo. Aqui no ícone, nós vamos usar um ícone de checklist. Eu vou alterar a cor do retângulo, seleciono, venho em formato da forma e vou inserir nele um tom verde, esse aqui. Seleciono o meu retângulo, seleciono o meu círculo e vou selecionar também a cor verde para ele. Clico no meu ícone, botão direito, alterar gráfico de ícones. Então eu preciso de um ícone de checklist. Não apareceu. Vamos lá, vamos pesquisar só por lista. Ó, apareceu as listas. Seleciono o ícone, clico em inserir, pronto, agora nós temos um ícone. Você também pode movimentar ele para a esquerda e para a direita com as setas do seu teclado. Agora vamos selecionar o círculo. Venho em formato da forma, temos aqui as opções de sombra e vou adicionar esta sombra aqui, essa primeira. Perceba que agora ele tem uma sombra. Vamos novamente, sombra, esta opção, que aí a sombra vai ficar só para a direita. Pronto. Agora nós temos um botão de checklist. Espero que você tenha entendido e se você gostou da aula, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, porque ajuda bastante. E se você ficou com alguma dúvida, é só me seguir nas redes sociais, o link do meu Instagram está aqui embaixo. Você pode mandar mensagem lá que vai ser um prazer te ajudar.